Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Resolvi gravar essa aula de hoje para falar um pouquinho sobre mapeamento objeto relacional no Python, né? A gente tem trabalhado aí com orientação a objetos. Quem não viu nenhuma aula aí, acompanha as aulas de Python orientado a objetos. Vou colocar o link aí logo acima aqui, né, na descrição, aqui, no vídeo aí. Então, é, como eu disse, né, existem formas mais fáceis de fazer. A gente estava fazendo aquela parte da orientação a objetos, falando sobre, né, a criação ali de classes para manipular no banco de dados, né, manipular os objetos no banco de dados através da classe DAO, né, data, é, data Access Object, né, acesso aos dados do objeto. Então essa classe DAO a gente coloca ali todas as funções ali para manipulação dos dados do banco no banco. Só que existe forma mais fácil, existe um mapeamento objeto relacional. É claro que, né, você tem que confiar em quem desenvolveu, né? Porque você só vai reutilizar algo que já tem pronto. Então vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse mapeamento objeto relacional, que é o chamado ORM, né? O RM, né? O Object Relational, esqueci agora, é, model, né? Modelo objeto relacional ali. Então, nesse mapeamento objeto relacional, facilita muito a aplicação, né, das funções do banco de dados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o PIWI. Vou mostrar aqui para vocês na minha tela. E aqui vocês podem notar, né, eu abri aqui a documentação do PIWI. PIWI assim, né, PEWE, né? Esse é um ORM, vamos dizer, né? Uma ferramenta de mapeamento objeto relacional bem simples, bem leve, né? E está em desenvolvimento e ela pode muito bem ser aplicada para até médios projetos aí, né? Não recomendamos para projetos muito grandes, mas existem outros, né? Outros ORMs para se trabalhar com Python aí, né? Ó, ORMs Python, por exemplo, se você der uma pesquisada aqui na web, você vai encontrar, né? É, formas de mapeamento objeto relacional. Deixa eu. Os principais, esse aqui é o principal deles, que é o SQL Alchemy, tá? Então esse aqui é melhor, digamos assim, né? Aí tem o PIWI aqui, né? Vocês estão vendo, tem o Django, né? O RM do Django, o Pony, né? E assim vai, né? Então nessa ordem aqui, o principal deles é o SQL Alchemy, que é para, né, projetos de mapeamento. O Django ele é próprio para o próprio Django mesmo, né? Para aplicações web, né? E o PIWI ele pode ser utilizado também, eu achei ele bem interessante, então eu utilizei ele. Eu vou mostrar para vocês então o exemplo da utilização dele aqui. Para mostrar para vocês aqui, eu comecei criando, né, pacotes. Vou mostrar aqui como é que está o meu projeto. Eu vou fechar esse negócio tudo que está aberto aqui. Vou fechar todas as abas aqui. Ó, então eu fiz, né? A gente criou o nosso projeto, evidentemente, né? Na hora de criar o projeto ali, a gente vai. Vocês já aprenderam a criar um projeto aqui no PyCharm, né? Só você New Project, né? New Project, e aí você vai dar um nome para esse projeto e aqui automaticamente vai criar um ambiente virtual para a gente. E é isso que ele fez, né? Depois eu dei o nome para o projeto de testando PIWI e mandei criar. A primeira coisa que eu fiz, certo? Depois a gente precisou instalar algumas coisas. Eu criei dentro desse projeto 3 pastas, né? Essa pasta vem, a pasta do ambiente virtual, ela já cria automaticamente. Depois disso eu criei a pasta Model, a pasta Controller e a pasta View. Assim como a gente criou naquele outro projeto que eu fiz dentro do CRUD lá, que vocês também podem pegar aí, vai estar no vídeo aí. Então, ó,
essas 3 pastas foram criadas. A partir desse momento eu tive que instalar, né, o PUI e também o MySQL Connector, que eu vou precisar deles para me poder então trabalhar, né? Trabalhar aqui. Ó, MySQL Connector, né? Então eu vou precisar de instalar esses 2 caras aqui. Por onde que eu vou instalar? Pelo terminal mesmo a gente instala, né? Você vem aqui, coloca aqui pip, né? Depois de criar as pastas, né? Só um pouquinho, pessoal. Beleza. Tá. Pip install. Pip install. E aí coloco aqui o PUI e o MySQL tracinho connector. Se eu não me engano é assim. Eu vou dar um enter aqui e vou dar uma olhada se é isso mesmo. Ó, então ele já falou que já está instalado, né? Mas é isso mesmo que vocês precisam instalar aí no projeto de vocês. Então, ó, pip install PUI MySQL Connector, né? Não fiz isso ainda, mas vou fazer agora, que é o pip freeze, para dizer, né, para colocar todas as dependências. Se eu for precisar de instalar isso, né, em outro lugar, né, pode ser que eu precise saber quais as versões dos aplicativos que eu instalei para poder manipular isso. Então, se você quiser manter isso, é só você colocar assim, pip freeze, né, colocar um sinalzinho de maior aí, requirements, né, .txt, pronto. Ele automaticamente, né, nessa forma ele cria esse arquivo requirements aqui. Ele aparece tudo que a gente tem, né, no nosso projeto que a gente precisou. Então, tudo isso aqui, né, algumas coisas ele já instala automaticamente quando a gente instala outras, né. Por exemplo, eu instalei o Kiwi, ele instalou todas as dependências do Kiwi aqui para mim. Instalei o MySQL Connector, PUI, né, tá aqui, e outras coisas que já, próprio Python mesmo, né, quando a gente cria o projeto aqui no PyCharm, ele já cria pra gente aqui, beleza? Então, só pra gente, né, não esquecer depois de utilizar isso. Então, ok, pessoal, feito isso, a gente utilizar o PUI é bem simples. Lá dentro da classe, do nosso pacote model, eu criei um arquivo chamado models, né? Um arquivo chamado models. Aqui, ó, para criar os pacotes, pessoal, eu vim aqui em new Python package, né? E vim aqui e dei o nome de model, né? Pacote model, pacote view e pacote controller, certo? Dentro do pacote model eu criei um arquivo chamado models. Esse arquivo aqui eu não vou precisar então do PUI aqui. Então fiz o import do PUI. Isso aqui foi feito, né, é necessário para a gente usar o MySQL Connector para conectar a base de dados. Por que eu estou usando o MySQL Connector? Porque o MySQL Connector é o mais seguro, né? É o mais moderno, a biblioteca mais moderna de conexão com o MySQL que a gente tem aqui no Python, certo? O MySQL Connector Database, eu estou importando ele aqui também e criando uma classe base model. Essa classe base model, ela herda de PUI model, olha só. Então ela herda do PUI model. Se vocês quiserem, pessoal, você pode também fazer assim. Ao invés de colocar import PUI, você poderia ter colocado assim também. Vou colocar na outra linha aqui para vocês verem. From, né? From PUI import model, né? Model, certo? Então, aí, quando você faz isso, você só usaria isso aqui. Não precisaria de colocar PUI toda hora que você for utilizar, né? O PUI, certo? Então, você pode usar tanto assim quanto daquela outra forma que eu estou mostrando ali, certo? Então, o que foi feito? Né, ele herda de model, então ele agora, o base model, ele é uma classe que herda de base model e que ela vai servir para fazer a conexão com a base de dados, com a nossa base de dados. Então, dentro da classe base model, existe uma meta classe, né, uma classe meta, e dentro dela nós vamos criar a nossa base de dados. Então, database, né, pode ser outro nome também se vocês quisessem, mas
Database é o nome mais recomendável, porque já foi, né, um nome padrão ali para a nossa base de dados. Então, ó, eu vou usar o MySQL Connector Database, e aqui então eu vou ter que dar o nome do meu teste, da minha base de dados. Essa base de dados deve já existir. Tem como a gente criar a base de dados por aqui? Até tem. Mas o ideal é que a gente crie lá a base de dados. Então, para criar a base de dados, vocês já viram isso algumas vezes. Eu estou usando aqui o Champ. Eu instalei o Champ e dei um start nele aqui. Se você tiver instalado como serviço, então é só você acessar, né, sua aplicação, no caso, né? Só você acessar lá o painel de controle, né, o console do MySQL e criar a base de dados. Ou então, né, aqui no caso do Champ, vir aqui em admin, né, admin, e criar aqui no PHP MyAdmin, né? Então aqui você pode vir aqui, ó, em bases de dados e criar base de dados, dar um nome aqui para a base de dados, certo? Base de dados, teste, alguma coisa, né? Qualquer coisa que você quiser fazer aqui. E essa aqui é a codificação de caracteres mais recomendada, o TF8 MD4 General CI, e mandar criar. Pronto. Então, criando, né? Por exemplo, vamos supor que, né, eu já criei, mas se fosse o caso de criar novamente, seria PUI 2, né? E aí, mandar criar. Pronto, ele acabou de criar aqui, né, a base de dados. Então, já tem a base de dados criada. É só isso que a gente precisa fazer. Se você for lá pelo console aqui do MySQL, é só você vir aqui, MySQL, -u root, -p. Como é só para teste, eu nem coloquei senha, então entra aqui direto. E create database teste. Nem sei como é que é o nome que eu coloquei lá, teste PUI, tudo maiúsculo, minúsculo, deixa eu ver aqui, tudo minúsculo, né? Então, teste PUI e dá um enter, ele vai criar a base de dados para vocês, é só isso, né? Feita essa criação da base de dados, agora a gente tem então a base de dados pronta para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos vir aqui e colocar o nome dessa base de dados aqui, entre aspas, o primeiro parâmetro, né? O segundo parâmetro a gente pode colocar user igual a root, que é o nosso usuário do banco. No meu caso, eu não coloquei nenhum outro usuário, então eu coloquei o usuário root mesmo do MySQL. Password, né, que seria a nossa senha. Aqui no meu caso eu estou sem senha, né, só para teste aqui, então não coloquei, mas se de vocês tiverem senha, você vai colocar a sua senha aqui. O host seria, se for remoto, você vai colocar aqui o IP, né? O IP e a porta do servidor que você está acessando do MySQL, tá? Na verdade, a porta pode ser colocada separada. Se você colocar aqui também não tem problema. Colocar aqui dois pontos e a porta também pode, mas aqui eu coloquei separado. Ó. Host, localhost, port, né? Que seria a porta igual 3306, que é a porta padrão do MySQL. E o char7, o TF-MD48, que é a forma de codificação de caracteres para te garantir que vai ter acentos e cedilhas certinho lá no nosso banco. Beleza, então criado isso aqui é a forma de criar a conexão com o banco. Criou aqui, estamos conectados com o nosso banco de dados, beleza? Agora, depois disso, facilita a nossa vida. Ó. Eu estou criando aqui turma e aluno, assim como nós criamos naquela outra aplicação. Vocês vão ver como que é fácil. A gente eliminou os DAO aqui, por exemplo, nas classes DAO. Então aqui, ó, turma, ele herda de base model, tá? E por sua vez herda de PUI model, né? Então ele vai ter essa conexão aqui do banco, herdando essa conexão desse banco aqui, já vai ter essa herança, né? Então, ó, turma, herdou de base model. Aí, ó, eu tenho os atributos da minha turma, que é nome e turno. E o ID, pessoal, automaticamente ele já vai colocar um identificador, uma chave primária para esse elemento. Posso identificar eu mesmo, colocar a chave primária? Posso. Mas se eu quiser que ele mesmo coloque, eu não preciso informar que ele mesmo coloca, cria uma chave primária para a gente lá. E com valores automáticos, né? Ou seja, ele vai gerar automaticamente esse ID. Então, ó, nome, PUI, charField, né? Que é do tipo charField, que é do tipo de, né, um campo de texto.
vai ter o tamanho máximo de 50 caracteres, né? E é único, ou seja, não vai poder se repetir. É único igual a true. Pessoal, isso aqui tudo está na documentação, tá? Então, vocês depois, quem tiver, né, tempo de estudar, é bom que estude. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui, né? Eu falei que eu ia. Eu não sei onde que eu coloquei mais aqui a minha documentação, acho que eu fechei, né? Felizmente, acho que eu fui para outro canto aqui. Acho que é aqui que eu pesquisei, então eu vou voltar aqui. Voltar mais uma vez. Não. Piuí. Documentação. Eu estava com ele aberto aqui agora, né? Tá aqui, ó, Docs Piuí, esse aqui mesmo. Beleza, aqui. Então nessa documentação, pessoal, ó, tem exemplos de aplicação, tá? Tem formas de a gente utilizar, ó, o nosso Piuí aqui, ó. Então tem tudo aqui que a gente precisa para aprender. Quer dizer, muita coisa, né? Claro que se você quiser editar no GitHub também pode, né? Você pode ajudar eles a desenvolver. Então, através desse Piuí, a gente pode acessar todas essas bases de dados aqui que vocês estão vendo. Postgres, MySQL, SQLite, né? Então, ó, então aqui tem como a gente vai fazer, né, a conexão com o nosso banco, certo? Ó, se for Postgres está aqui, se for MySQL está aqui, né? Então aqui você vê como fazer as coisas. Se você procurando aqui, você vai encontrar tudo isso. Eu não vou ficar focado porque nós precisamos terminar esse vídeo, né? Senão vai demorar uma vida aí. Então, nome e o turno. Ó. O turno também é do tipo SHA-Field, tamanho máximo de 20 caracteres. O default dele eu coloquei matutino, ou seja, se a pessoa não informar que vai ser colocado lá no banco, vai ser matutino. E null true, ou seja, permite nulo, né? Permite deixar em branco esse turno, certo? Ó, então esses são só esses dois campos que eu quero na minha turma. Se tivesse mais, eu teria que colocar mais aí. Criei aqui um construtor. Por que eu criei um construtor? Porque eu quero criar a tabela já. Isso aqui já vai criar a tabela turma no banco. Tá? Então, pessoal, a gente poderia pensar em criar um script, né, para geração dessas tabelas depois, né? A gente poderia fazer tudo isso, mas eu pensei assim para ser mais rápido. Então, ó, definite, né? Isso aqui é o nosso construtor. Estou criando um construtor aqui e estou mandando criar as tabelas. Então, criei um método aqui só para criar a tabela, depois vou mostrar ele. E, por último, chamo o construtor da superclasse, né? Só para passar esses parâmetros para lá, né? É exigido, isso aqui é obrigatório, né? Chamar um construtor da superclasse quando eu estou fazendo uma herança aqui e estou sobrescrevendo o construtor, né? Sobrescrevendo o init. Beleza. Então aqui, ó, criar tabela, como que ele funciona? Criar tabela é bem simples. Ó, eu só coloquei dentro de um try except para garantir, né, que se der algum erro, né, não conseguir criar a tabela, ele vai dar essa mensagem de erro para mim. Mas ó, eu mandei ele self create table, só isso, certo? Então, ó, self é o que? Self é a própria classe turma. Estou mandando criar a tabela turma aqui, através do create table. Pronto. Só isso é suficiente para criar a tabela no banco. Se já houver a tabela, se a tabela já existir, ele não cria. Ele só cria se não existir ainda. Certo? Então é só isso que ele vai fazer. E aí, se der algum erro, ele vai aparecer esse erro aqui para mim. O texto desse erro, né? Poderia ser só assim também, tá? Se você quiser garantir que vai mostrar, né? Pode colocar um str aqui para poder, né, garantir que vai ser do tipo string. Então é isso. Então, criar tabela é só mesmo, chama o método createTable do Piuí, né? E automaticamente cria a nossa tabela. E depois vem a classe aluno. Olha só, para você ver, não precisou de fazer nada mais do que isso. Não precisou de getSet, não precisou de mais nada, né? Só coloquei os dois atributos e mandei criar a tabela. Acabou a criação da minha classe model turma. A classe model aluno, olha só, também é bem simples. Ele herda de base model, do mesmo jeito de turma. Vou chegar só um pouquinho para baixo aqui. Ó, e aí tem nome, que é do tipo SHA-Field, né? Piuí SHA-Field. Tudo que eu disse, né? Se não quiser repetir o nome Piuí, é só colocar lá, from Piuí import, e coloca esses campos aqui que você está importando, certo?
Então, ó, o nome é do tipo Charfield, no tamanho de 100 caracteres. Né? Não coloquei nenhuma outra formatação. A gente pode colocar quantas a gente quiser, tá? Se você der um Ctrl espaço aqui, não apareceu, né? Eu pensei que ele ia aparecer. Aqui aparece algumas opções que a gente tem. Max Length, Default, Unique, Null, né? Então eu não quero definir nada disso, eu quero só colocar aqui que é o tamanho máximo de 100 mesmo assim. Nem precisa, se for o primeiro, nem precisa colocar o Max Length, mas se você quiser garantir, você pode fazer assim, tá, pessoal? Ó, o data de nascimento, né? Eu coloquei o nome de DTNAS, né? Data de nascimento, PIWI.DataField, ou seja, é um campo do tipo data, certo? Ele já coloca automaticamente. O renda familiar, renda FAM, né? PIWI.DecimalField, ou seja, é um campo numérico, então tipo decimal field aqui. Não precisa colocar mais nada também. Você pode até colocar o max dígitos aqui, ó, quantidade máxima de dígitos, quantidade de campos, de casas decimais que você quer que ele tenha, tá? Então você pode colocar, ó, decimal places 2, por exemplo, né? Não vou colocar aqui, mas você poderia colocar. Ó, turma, olha só, ele tem um relacionamento aqui, né? Eu tenho aluno, ele está relacionado com turma. Então, o aluno pertence a uma turma. Uma turma tem vários alunos relacionados a ela, né? Relacionados a ela. Então, eu tenho uma chave estrangeira aqui, né? O N está do lado de aluno, né? Quando a gente tem um modelo lá, né? Quando a gente está criando o nosso banco de dados, né? No nosso modelo relacional, nós temos lá que o N está do lado de aluno, ou seja, uma turma tem vários alunos, o aluno pertence a uma turma apenas, nesse caso, né? Se fosse um relacionamento de N para N, seria diferente. Mas nesse caso aqui, nós estamos pensando assim, que o aluno só poderia pertencer a uma turma. Então, nesse caso, eu tenho uma chave estrangeira aqui. Então, o PIWI, ó, existe um campo especial para isso, que é o Foreign Key Field, ou seja, é um campo de chave estrangeira. Então, ele já coloca aqui, já coloca referente a qual model. Então, aqui é referente ao model turma, né, que é essa classe aqui que eu acabei de criar. E o related name vai ser turma, ou seja, o campo, né, o nome do campo, para me referir a ele, vai ser turma, certo? Então, é isso. Só já tem aqui uma chave estrangeira aqui, né, e aí aqui, ó, no meu construtor, que é a mesma coisa do outro construtor, eu estou chamando criar tabela para criar a tabela aluno. E ele faz exatamente a mesma coisa, ó, ele pega e faz o self create table. Só coloquei ele entre no try except para, né, se caso der algum erro, ele mostrar esse erro para mim. Certo? Então, somente isso, pessoal. Então, vocês viram que o model, né, model de aluno e turma está pronto aqui. Certo? Então, facilitou muito aí, né? A gente não precisa criar nenhum DAO para isso, certo? Pronto. Então, o nosso model está pronto. O nosso controller, agora eu vou mostrar os controllers, né? Os controles aqui para vocês verem como é que funciona. O controller eu não criei num arquivo só, não. O model eu estou criando tudo no arquivo models, né? A gente tem essa possibilidade aqui no Python. Mas no caso, eu preferi criar os controllers em arquivos separados. Não, nada impede você criar num arquivo só, tá, pessoal? Eu quis criar separado, tá? Aí vocês que vão saber, vai ser da preferência de vocês, né? Eu vou abrir o turma controller, né? Turma CTRL, eu criei um arquivo aqui, um arquivo Python, né? E dentro dele nós vamos fazer aqui o processo, então, de fazer algumas coisas, né, relacionadas. O model, o controller, ele faz o meio de campo, né? Ele tanto chama o model quanto faz algumas coisas para a tela também, certo, pessoal? Então esse meio de campo aí é feito através do controller. Isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui eu não importei de cara, não. Importei quando eu precisei lá embaixo. Se vocês quiserem já importar, você pode. Eu vou disponibilizar esse código no Git, né? Então você pode pegar lá o código e analisar, refazer ele se você quiser. Ó, from model.models import turma. Então isso aqui é necessário porque eu tenho, né,
eu tenho um modelo aqui, né? Eu estou chamando o modelo para buscar algumas coisas lá do model, certo? Vou mostrar como que vai funcionar. Criando a classe turma CTRL, né? Ou seja, a classe controladora de turma, que está dentro do arquivo turma CTRL. Né? Aqui, como o nome de classe começa com letra maiúscula, sempre, tá, pessoal? É um padrão de código. Aí, tem a turma controladora tem um salvar e atualizar turma. Eu não comecei por ele, não. Deixa eu ver se eu comecei por ele aqui. Eu acho que foi por ele mesmo que eu comecei. Tá, beleza. Então, ó, salvar e atualizar turma. Que eu preciso salvar e atualizar. Eu tenho no model, eu tenho como salvar aqui. Só que eu não gosto, né? Eu uso a controladora para isolar, né? Ou seja, a controladora é que chama isso aqui, né? Eu não tenho ligação dessa classe model com a tela, por exemplo, né? Então, por isso que eu estou pegando aqui os campos que vêm da tela. Olha só, pego um nome como um string, o turno como um string, o ID também da minha turma, certo? O ID pode ser que ele venha vazio ou não, porque eu estou usando esse método tanto para salvar quanto para atualizar, certo? Se você quiser criar métodos separados, você não precisa passar o ID para o salvar, só para atualizar, né? Na hora de atualizar a gente precisa do ID, mas na hora de salvar a gente não precisa, porque ele vai gerar automaticamente o ID para a gente. Então, por isso que eu estou colocando o ID aqui no final. Aí eu estou mandando ele verificar, ó, né? Estou mandando ele tentar fazer isso aqui. Se ID, ou seja, se existir um ID, se a pessoa passou um ID, significa que ele quer atualizar a turma, certo? Porque se não tiver ID, ele quer salvar. Se tiver ID, ele quer atualizar. Então, ó, se ID, ou seja, se tiver ID, turma, estou criando uma variável local aqui, que vai receber, olha só aqui, ó, a chamada do método aqui, para vocês darem uma olhada. Estou chamando o meu turma, ou seja, estou chamando a classe model, turma, e o método getById. Esse método getById, ele, como o próprio nome já disse, ele obtém o objeto pelo ID dele. Então, ó, getById, passa o ID que está chegando aqui. Notem que a gente não tem isso aqui em model, né? A gente não tem esse getById. De onde ele vem? Ele vem de base model, que por sua vez herda de model. Então ele vem do model do PIWI, certo? Então ele vem do model do PIWI, esse método de getById aqui. Então ele buscou pelo ID, e aí sim, agora eu tenho uma turma aqui para mim, um objeto turma. Tendo esse objeto turma, eu vou pegar e vou mudar, né? Eu vou pegar esse nome que está chegando, eu vou setar no nome dele, pegar o turno que está chegando e colocar no turno dele. Só. Beleza. Então somente isso. Por enquanto, né? Eu estou fazendo as alterações aqui, porque se tiver ID eu quero fazer alteração. Então eu estou pegando os valores que estão vindo da tela. Se não, eu poderia até ter feito diferente, pessoal. Né? Mas tudo bem, não tem nada não. Eu poderia ter criado a turma aqui em cima e setado o ID somente, mas não tem problema não, deixa, assim tá bom. Então peguei e mudei. Se não, ou seja, se não tiver ID, eu quero salvar. Então eu só vou pegar o nome e o turno, né? Não preciso pegar o ID porque nem tem. Então estou criando uma turma, né? Vocês já viram como criar um objeto da turma. Então turma, estou passando os parâmetros do nome e turno. Esse parâmetro vai ser recebido, vai criar um objeto do tipo turma. Pronto. Então, ó, depois de montado o objeto, tanto se for para atualizar quanto se for para salvar, aí eu vou chamar um método chamado save. Esse método save serve tanto para salvar quanto para atualizar uma turma no banco, através do PIWI lá, certo? Então, save serve para isso. Então, turma save, ele vai salvar, tanto vai atualizar quanto vai excluir. E aí vai dar uma mensagem, operação realizada com sucesso, senão vai retornar essa mensagem, né? Se der alguma exceção, não conseguir fazer isso aqui, não conseguir obter a turma pelo ID, ou não conseguir salvar, aí ele vai cair aqui no exception, vai mostrar a exceção e vai retornar uma mensagem, não foi possível salvar ou atualizar, certo? Tranquilo.
Então esse é o salvar e atualizar, né? O excluir. Como funciona o excluir? Excluir é bem simples. Eu vou passar o ID da turma que eu quero excluir. Tente, né? Tente fazer o quê? Turma, ponto, aí tem um método chamado delete by ID. Esse método ele exclui. Existe outro método também que exclui. Depois eu vou mostrar para vocês lá em aluno. Então delete by ID pelo ID que está sendo passado. Somente isso. E retorno turma excluída. Por que eu coloquei dentro do try? Porque se caso der algum problema, cai no exception e mostra a exceção e retorna a mensagem que não foi possível excluir. Beleza? Mas isso aqui é quase impossível de acontecer porque eu estou passando o ID pela própria aplicação. Não estou mandando ninguém digitar o ID para excluir, né? Então, eu estou colocando dentro do try except só para garantia mesmo, mas não quer dizer nada. Eu poderia muito bem deixar isso de fora, certo? Ok. Vamos excluir turma, está pronto. Vamos salvar e atualizar, vou excluir, está pronto. Aí agora eu quero buscar por ID. Ó, eu quero trazer as turmas pelo ID. Então vou receber esse identificador. Estou criando uma lista aqui, né? Um list, um vetor, né? E estou mandando, ó, try exception. Então dentro do try eu estou mandando ele buscar a turma.get by ID. Então isso aqui, pessoal, ele traz para mim um objeto do tipo ID, um objeto do tipo turma, pelo ID dele. Então pelo ID ele trouxe a turma. Já viram ali em cima, né? A gente já usou esse método ali em cima. E aí eu estou colocando dentro de uma lista. Então esse objeto vai ficar dentro de uma lista. Certo? Então objeto append, lista.append, self, montar turma. Então eu vou mostrar agora o montar turma, como é que funciona. Na verdade eu poderia ter feito tudo aqui, tá pessoal? Estou usando esse método montar turma, mas é tão simples que a gente não precisava de fazer isso não. Mas eu chamando o método montar turma, passando os dados da turma. Turma ID, turma nome, turma. E por último, né, retornando essa lista. Esse montar turma, vamos ver o que ele faz lá. Ó, o montar turma, ele recebe o ID, nome, turno e cria um dicionário para mim. Certo? Um dicionário. Dei o nome de LBL ID, LBL nome, LBL turno, LBL atualizar e LBL excluir. Isso aqui, pessoal, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque quando eu for mostrar os dados, né? Lá quando eu mando buscar, eu quero mostrar eles lá como se fosse uma tabela. E essa tabela lá aceita labels lá. Por isso que eu estou mandando ele montar essa turma e criando como se fosse label. Criar label e passo o ID e o tamanho do espaço na tela que ele vai ocupar, certo? Então, só para vocês não se perderem aí. Ó, montar turma, desculpa, aqui em cima, né? Ó, buscar por nome, ele busca a turma e manda montar a turma. O método montar turma, ele cria um dicionário, certo? Com o nome, LBL ID, nome, turma, atualizar, excluir, e manda criar objetos label e objeto botão para a tela, né? Porque eu sei que eu vou precisar lá na tela, por isso que eu estou criando como fosse objetos. Então vamos ver o que o criar label faz. Ele está logo aqui abaixo, ó. Criar label, ele pega o texto, né? E o tamanho dele, o tamanho do label. Ó, deixa eu ver se eu deixo os dois na tela, olha só. Então aqui, ó, eu estou chamando o método. Esse método ele vai criar um label. Esse label, pessoal, é aquele que foi feito import dele lá em cima, tá? Feito import dele lá. Então eu estou criando um objeto tipo label. O que é um label? Aquele rótulo, aquele negócio que vai aparecer na tela lá. É um texto, né? Um texto que vai aparecer ali na tela. Então, o label.text, ou seja, o texto do label é igual a str texto, que é esse texto que está chegando aqui, né? Que pode ser o ID, o nome, o turno, certo? Então, qualquer objeto que chegar aqui, se for chegar um string ou um número aqui, ele vai converter para str e vai colocar no texto do label. E defino o size hint x nome, o size hint y, que é o tamanho. Isso aqui tudo tem a ver com o Kiwi já.
né? Por isso que eu estou falando que ele faz no meio de campo, na turma STRL. Então aqui tem a ver com Kiv já. Então size hint x none e o size hint y none e o x é o tamanho que eu estou passando aqui. Ou seja, o y é o vertical, não, é o vertical e o x é o horizontal, certo? Então esse aqui é o tamanho horizontal. Então, ó, uma tela, ela inteira, ela é 1, né? Então 0.6 mais 0.2 mais 0.2 vai dar 1. Então, isso aqui vai ocupar 0,2, ou seja, 20% da tela. Isso aqui vai ocupar mais 20%, isso aqui vai ocupar os outros 60% da tela, certo? E é isso que eu estou usando isso aqui. E o label.h, né, o tamanho é assim, quando eu coloco size hint y none, eu posso definir um h para ele, então eu coloquei de 30 dp, né, só para ficar maiorzinho um pouquinho lá, vocês vão ver o resultado final depois. E retorna esse label, ó, return label. Esse label, por sua vez, vai ficar aqui. Então, um objeto, isso aqui vai ser transformado em um objeto do tipo label, certo? E esses últimos, que são botões de atualizar e de excluir, olha só, a mesma coisa aqui. Eu pego, o ID nem está sendo usado. O ID não está sendo usado, então eu vou até tirar ele daqui, não vai ser necessário. Então eu pego o texto do botão, né? Então botão, estou criando um objeto do tipo button, passando o texto para lá, o tamanho, o font size, size int nele, né? Coloco coloco o none e defino um h para ficar do mesmo tamanho dos outros elementos, então 30 dp, ó, 30 dp, 30 dp. E o size hint x é 0.1, ou seja, só vai ocupar 0.1 da tela lá, 10%, né, na verdade. Eu acho que, né, eu poderia até ter mexido um pouquinho aqui nesse tamanho, parece que 0.4, 0.4, né, ficou um pouquinho maior, aqui poderia ser 0.4, tá? Para ficar o 1 certinho lá. Então, ó, 0.2 vai dar 0.8 mais dois botões, né? Dois botões, 0.1, então ficaria 100%. Esse ID aqui, pessoal, não precisa passar para lá, então a gente já tirou lá, beleza, vai ficar assim agora. Eu vou olhando o código e vou mudando, né? Algumas coisas que eu vejo que não fiz, mas não tinha necessidade de fazer. Beleza, então, ó, criou os labels e os botões. Isso aqui é para montar a turma, né, pessoal? Vamos voltar lá onde a gente estava? Então, a gente estava aqui, ó. Tá, no buscar aqui. Ó, no montar turma, né? Então, aqui, montei a turma, né? Então, no caso de buscar por ID, só vai ser uma turma. Então, ele vai colocar, né, fazer todo aquele processo e vai retornar essa lista para mim. A lista de um elemento só, mais uma lista, certo? E se não acontecer alguma coisa errada, vai retornar vazio, ou seja, vai retornar uma lista vazia, né? Poderia ter colocado return lista de qualquer jeito, mas tudo bem, deixa assim. Nome, tá bom. Beleza, então, pessoal, o buscar por ID é isso. O buscar por nome é a mesma coisa, só que aqui, ó, só vai mudar o campo mesmo, né? Então, ó, lista, né? Eu criei a mesma coisa de cima, obtendo agora por nome, não mais por ID. Olha só, o get by ID ele busca pelo ID. O get apenas ele busca por qualquer atributo. Então pode ser por ID, pode ser por nome, pode ser pelo turno, certo? Então o get, se eu fosse buscar pelo turno, por exemplo, colocaria turno igual a, aí colocaria o parâmetro sendo recebido aqui, não, o turno, e ele buscaria pelo turno, sem problema nenhum, tá? Então o get serve para isso. Ó, então aqui faz a mesma coisa, monta a turma, passa isso aqui para lá, vou montar turma aqui de cima que vocês viram, aqui de baixo na verdade, ele está aqui. Ó, montar turma está aqui, faz aquele processo de criar os labels, né? E os botões e volta a mesma coisa do outro, né? Retorna a lista. Então a única diferença é que esse aqui busca pelo ID, esse aqui busca pelo nome, certo? Pronto, agora vamos para o buscar todas, né? Então eu posso buscar pelo ID, posso buscar pelo nome, posso buscar todas as turmas também. Então como que eu faço para buscar todas as turmas? É simples, é só vir aqui, ó,
e fazer esse comando aqui, turma.select. Só turma.select assim, certo? A gente pode fazer filtros? Pode. Depois eu vou mostrar um filtro aqui. Depois vocês pesquisam como fazer, que vocês vão encontrar N filtros. Pode colocar o where aqui, pode colocar o group by, pode colocar todos aqueles comandos de SQL que vocês aprenderam. Então, ó, TS é igual a turma select. Turma select traz todos os elementos do banco, né? Todos os, na verdade, ele não traz imediatamente, mas ele fica preparado, né? Tem um cursor que fica no banco preparado para trazer as turmas do banco lá. E aqui eu estou criando a lista, da mesma forma que eu fiz no buscar por nome, buscar por ID. E aqui eu vou fazer um for. Por que eu estou fazendo um for aqui? Porque esses outros aqui, teoricamente, ele vai retornar teoricamente não, ele vai retornar apenas um elemento, né? O ID e o nome. Então, por isso que eu estou chamando aqui, eu estou mandando montar e adicionando só um elemento na lista. Porque o ID ele é único e o nome também eu falei que ele é único lá no meu model, né? Então, ele vai trazer só um elemento. Aqui no buscar todos, não, ele vai trazer vários elementos. Aí eu estou percorrendo, ó, TS é o resultado, né? São as turmas do select, são as turmas, né? Todas as turmas. Aí ó, eu estou fazendo um for T em TS, ou seja, vai percorrer toda a lista de turmas e vai colocar temporariamente nesse T. E aí, ó, list append e vou mandar montar turma, passando ID, nome, turno, do mesmo jeito que vocês viram agora, chamando o mesmo método. Por isso que eu separei o método, pessoal, porque vocês estão vendo que ele está sendo usado, ó, 3 métodos estão usando esses mesmos métodos aqui. Né? Então, ao invés de repetir esse código, todo esse código dentro desses 3 métodos, eu estou chamando ele apenas aqui. Por isso é que é a vantagem, né, da orientação a objetos, né, e da modularização, digamos assim, né. Então, ó, feito esse append, então cada loop, né, cada loop ele vai adicionando a essa turma montadinha lá e vai, no final de tudo, mostrar esses dados para a gente. Depois eu vou mostrar onde que ele vai buscar esses dados para mostrar. Beleza, ó, então ele vai montar e vai retornar essa lista com todos os elementos, todas as turmas, certo? Então esses métodos são métodos extras, né, que eu coloquei ali. Então, ó, esses métodos eu já falei sobre eles. Então, os buscar, então eu fiz os métodos de salvar, atualizar, excluir e os de buscar. Buscar eu fiz 3 métodos de buscar. E aí depende muito dos relatórios que você vai querer, né? Se você quiser mais relatórios, você vai colocar aqui buscando relatórios. Se você quiser turma só de um turno, né? Eu quero só turmas do turno vespertino, né? Então você poderia colocar um parâmetro aqui para a pessoa passar o turno, aqui poderia colocar um where aqui, né? Colocar um filtro where aqui para poder buscar só daquele turno e assim vai. Então a imaginação, né? A aplicabilidade vocês estão vendo. Então aí né? Cada problema tem a sua particularidade. Beleza, então fizemos tudo isso, né? Na turma control. Agora vamos ver o aluno control. Controladora do aluno. Controladora do aluno é a mesma coisa do de cá, só que, claro, tem um pouco mais de campos, mas é a mesma coisa. Então vocês vão ver aqui, ó. O aluno control, salvar, atualizar aluno. Ele vai pegar, ó, eu estou passando aqui todos os parâmetros, ID, nome, data de nascimento, renda, turma. Então, ó, tudo isso aqui é que vai vir da tela, né? Ou seja, todos esses dados vão vir da tela para montar um aluno. São todos os dados do aluno, certo? Vou mandar buscar pelo nome. Ó, agora aqui estou fazendo o quê? Estou buscando a turma, porque ele vai passar a turma como se fosse uma string, certo? Uma string para mim. Eu pensei em fazer assim, né? Você pode pensar de outra forma, mas eu pensei assim. Então, como ele vai trazer como um string, então, ó, eu coloquei aqui T de turma, né? Recebe turma.get, nome igual a turma. Então, ele vai buscar a turma que tem esse nome e vai armazenar nessa variável. Aí, pessoal, nós temos um problema com datas e números no banco. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem, né, as datas no banco. Ele começa com o ano, né, no MySQL que a gente está usando aqui. Ela é ano, mês, ano, tracinho, mês, tracinho, dia, né? Esse formato, né? Esse formato assim. No banco, ele vai ter que ter esse formato. Ó.
AA, né, de ano, tracinho, vou colocar aqui um comentário, né, para ele não reclamar. Então o formato vai ser MMDD, certo? Então o banco, lá no banco, quando a gente for salvar no banco, a gente tem que passar para esse formato aí, certo? Quando a gente vai voltar, eu não experimentei, pessoal, com o Piuí passar no formato barrinha, tá? Se vocês quiserem depois tentar, eu acredito que não vai dar certo não, mas eu pensei, pensando que não ia dar certo, já fiz isso aqui, tá? Então o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, eu chamei um método DT nas tela banco, ou seja, da tela para o banco, né? A data de nascimento da tela para o banco. Por que eu coloquei esse underlinezinho? Porque eu vou usar ele só aqui dentro da aluno control, né? Então não quero ter acesso externo, então eu coloco aqui como protegido. Então, eu vou clicar aqui para a gente ver esse data de nascimento tela banco, ó. Data de nascimento tela banco, ele recebe uma data de nascimento, certo? E aí, olha só o que ele faz. Pessoal, isso aqui é documentação, né? É comentário de documentação. Isso aqui é importante, se você quiser colocar sempre, você pode colocar nos seus métodos, tá? Eu não tenho colocado, infelizmente, porque eu não estou tendo tempo, mas o ideal é colocar. Isso aqui é uma explicação do que é o método. Isso aqui é muito importante para futuros, né? Você trabalhar em equipe, para você mesmo depois, é importante, né, explicar o que você está fazendo. Então, ó, coloca 3 aspas, né? E aí ele vai já automaticamente colocar esse param e esse return aqui, tá? Então vamos lá. Ó, converte a data no formato DDMMAA, né, que é o formato da tela, aquele formato que a gente está acostumado, para AAMMDD, certo? E qual o parâmetro? O parâmetro é a data de nascimento. O que esse parâmetro faz? É a data de nascimento que vem da tela, né? E o return, ele retorna o quê? Retorna a data de nascimento no formato SQLDate, que é aquele formato, esse formato aqui. Vai salvar no banco certinho, né? Para não dar erro na hora de salvar. Salvar tudo certinho, certo? Então, ó, esse data de nascimento tela banco, ele chama o útil valida data. Eu poderia inclusive ter feito esse método lá no útil, tá pessoal? Eu fiz uma validação de data em uma classe externa aqui, só para vocês verem que a gente pode usar outras classes para poder fazer esse tipo de situação aqui. Por exemplo, eu quero validar essa data, eu quero ver se a pessoa informou uma data válida, né? Então, ao invés de fazer todo o processo de verificação aqui, eu estou usando criei um arquivo chamado utils no controller. Dentro do controller, chamei utils e abri ele aqui. Importei o datetime, tá? Importei o datetime e criando uma classe chamada útil. Dentro dessa classe chamada útil, estou criando um método estático, um static method, que a gente falou sobre ele nas aulas aí, né? Quem não acompanhou, acompanhe. Static method, valida a data. Esse método é um método estático, recebe uma data e faz o seguinte processo. Ele está fazendo um split, ou seja, ele está convertendo, né? Convertendo data string, né, em vetor, né? Então ele está convertendo em vetor, ou seja, no lugar que ele encontrar uma barrinha, ele vai converter, ele vai servir de divisor do meu vetor. Então ele vai ter 3 pedacinhos desse vetor, né? Quando você passar uma data lá, e ele vai converter e vai colocar aqui. Estou verificando se ele tem 3 pedacinhos, né? Se ele não tiver 3 pedacinhos, já é uma data inválida, né? Já vai tornar falso aqui. Por quê? Porque já é uma data inválida, né? Se você tem lá 3 pedacinhos, você tem que passar dia, barrinha, mês, barrinha, ano, não é isso? Então, é isso que acontece, certo, pessoal? Então, se não tiver 3 pedacinhos, já nem entra aqui. Se tiver 3 pedacinhos, vai verificar. Ó, se
data no índice 0, ou seja, no primeiro pedacinho do vetor, né? Então, quando eu recebo aqui a data, eu recebo no formato da tela, né? No formato da tela. Então, a primeira parte da minha data, vamos supor que seja isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Minha data seria assim, ó. 10 de 4 de 2006, tá, beleza. Então essa aqui é uma data, certo? Essa aqui é a primeira parte da data, é o índice 0 da minha data. Então, estou fazendo uma validação bem básica, evidentemente, pessoal. A validação você teria que fazer, né, mais detalhada, é claro. Eu só estou fazendo a validação básica aqui para vocês verem. Então, ó, int está convertendo essa primeira parte da data para inteiro, ou seja, seria 10 aqui, né? Estou verificando se ele é maior do que 0. Então, ou seja, esse pedaço da data, né, que é o dia, ele deve ser maior do que 0 e menor ou igual a 31. Então, eu não tenho mês com 0 dias, nem com mais de 31. Então, isso aqui eu estou fazendo essa verificação. O segundo pedaço, aí tudo bem, passou nessa validação, aí entra na outra validação, que está verificando se o segundo pedacinho, que é o pedacinho do mês, é maior do que 0 e menor ou igual a 12. Então, ou seja, não existe mês maior do que 12 e nem menor do que 0, né? E aí, se passou nessa validação do mês, aí eu vou pegar o ano. Vou pegar o ano atual, tá, pessoal? O ano atual. Por que eu estou pegando o ano atual? Porque eu não quero que a pessoa coloque uma data maior do que o ano atual. Você poderia até fazer um cálculo aqui, né? Por exemplo, se você quiser só a maiores de 18 anos, você poderia fazer uma conta aqui e verificar isso, né? Qual o ano que dá para a pessoa ter maior de 18 anos aqui, certo? Mas eu estou verificando só se a data é menor ou igual ao ano atual, certo? Então, ó, hoje é igual a date time, estou usando o date time aqui, ó, ponto date, então tem um date lá, e essa date tem um parâmetro, né, tem um método chamado today, então, ou seja, hoje, né? Então ele vai pegar a data de hoje aqui, certo? Então vai colocar essa data de hoje nessa variável. Aí eu estou verificando, ó, se o ano, esse aqui é o ano, DT2, ou seja, no índice 2, é essa parte aqui então essa aqui é a parte 0, essa aqui é a parte 1, essa aqui é a parte 2, né? Essa aqui vocês já estão careca de saber, né? Já viram várias vezes aí questão de vetor, né? Então, se esse índice, né, se esse aqui for maior do que 1900, eu quero que seja uma data maior do que 1900 e menor do que hoje. Hoje.year. Então, ou seja, essa aqui é a data de hoje, eu pego só o ano. Se eu quisesse, o mês é month, né? E o dia é day, né? Então, aqui eu pegaria as partezinhas da data de hoje. Estou pegando o ano. Então, se passou nessas validações todas aqui, ó, ele retorna true. Senão, ele vai retornar false, né? Se alguma dessas não for satisfeito, né, ele retorna false. Então, pessoal, essa aqui é somente isso. Claro que isso aqui é só um exemplo. Vocês poderiam fazer outras validações, né? Poderiam melhorar essa validação aqui, fazer outras validações, né? Isso aqui é só para mostrar que é possível fazer assim e usando o método estático, fica legal. Quer ver? Se vocês voltarem aqui. Então, aqui, ó, útil valida data, passando a data do nascimento. Então, você viu que ele retorna verdadeiro ou falso lá, né? Então, se validou, se passou na validação, isso aqui vai ser true. Sendo true, ele vai pegar, ó, vai converter string para uma lista, né? Daquele mesmo jeito que nós fizemos. E aí vai inverter isso, olha só, vai pegar e vai colocar D no índice 2 primeiro, certo? Tracinho, D no índice 1, tracinho, D no índice 0. Então, monta o string no formato ano, mês, dia, que é o que precisa lá, né? Que é o que ele precisa lá no banco, certo, pessoal? Então, ele vai converter naquele formato de tracinhos aqui. E aí vai retornar a data do banco, certo? Então, esse é o processo. O renda, pessoal, também, eu vou mostrar ele logo aqui, porque depois vai ter ele ali em cima. Então, o renda também é alguma coisa parecida. Por quê? Porque quando a gente trabalha com banco de dados, a gente vai salvar lá, tipo, nos milhares vai ter
vai ter assim, ó, não tem separador de milhar e a separação das casas decimais é feita com ponto. Quando eu quero mostrar para a pessoa, né, mostrar para as pessoas de um modo geral, eu vou querer mostrar assim, né? 9, aí eu tenho o separador de milhar, que é o ponto, e o separador de, uh, de casas decimais é vírgula, né, para nós aqui. Então, feito isso, ó. Então ele recebe uma renda, que é a renda vindo da tela, e formata para o banco de dados para ele salvar corretamente lá. Então aqui, ó, replace, ó, replace ele substitui, né, onde tem ponto por nada, para remover o ponto da nossa renda aqui. Né? Remove o ponto. Então vamos supor que desse formato ele ia remover esse ponto aqui. Essa é a primeira parte, né? E R recebeu isso, ou seja, ele está recebendo esse valor, só que removido o ponto. Aí depois eu estou mandando substituir a vírgula pelo ponto. Então, ó, nesse caso aqui, ele vai pegar até a vírgula aqui e colocar ponto, certo? Então ele vai fazer tudo isso. Eu acredito, deixa eu ver se tem um método replace. Tá, eu acho que o replace ele vai fazer, né, substituição em todos os lugares. Existem algumas linguagens de programação que tem o replace all, que é para que o replace em algumas linguagens de programação ele só substitui o primeiro. Eu não fiz o teste para saber se ele vai substituir todos os pontos, né? Então isso aí é importante de fazer também, eu não fiz, tá? E por último, então, eu vou retornar convertendo para float o R, né? O R, que é a renda, certo? Então, feito isso, né? Agora eu vou voltar lá em cima para mostrar para vocês. Opa, tá aqui. Eu estava aqui, né? Ó, então aqui ele pega a data, né? Faz a conversão. Aqui faltou um A aqui. Beleza. Ó, a renda aqui é a mesma coisa que eu acabei de mostrar lá embaixo. Então, a RF, né? Ou seja, ele está recebendo a renda familiar lá da tela. Chegou aqui, ele vai pegar, ele vai chamar aquele método lá para remover o ponto e converter a vírgula em ponto lá para poder ficar no formato, né? Formato de número, por exemplo, isso aqui, né? Ponto 99, por exemplo, não é? É isso aqui, certo? Ok, então já tem tudo preparado agora. Então, se tiver ID, ou seja, se a pessoa passou um ID, significa que ele quer atualizar, como eu já falei anteriormente. Então, ele vai obter o aluno pelo ID, certo? Passando esse ID, obtém esse aluno. E aí vou mudar, ó, mudei o nome dele para o nome que está chegando, mudei a data de nascimento para esse data de nascimento no formato do banco, certo? O renda familiar, eu estou passando essa renda do formato do banco também, que é o RF. E a turma é a turma que ele buscou pelo nome lá do banco. Então ele buscou essa turma pelo nome, eu estou setando no aluno aqui. Ou seja, eu estou vinculando o objeto, né, ao turma aqui. Beleza, feito isso, pessoal, né, tá pronto o meu aluno. Se a pessoa não passou o ID, ele quer salvar, então eu vou passar esses dados também para o aluno aqui, um novo aluno, né, no caso, um aluno em branco aqui, um aluno novo, com esses valores que foram passados na tela. E aí, aluno save, ele vai servir tanto para atualizar quanto para salvar. E aí, no final, a operação é realizada com sucesso, senão vai dar um except. Né? E vai dar um except, vai mostrar que não é possível atualizar. Vou excluir aluno, pessoal, é bem simplesinho, né? Já viu como fazer. É um outro método que eu estou usando aqui, que é o delete instance, mas dá na mesma, é a mesma coisa. Então, ó, passo o ID. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o aluno no banco, esse aluno por esse ID, né? Obter esse aluno pelo esse ID e aluno.delete instance. Eu poderia ter usado o aluno.delete by ID, né? Também poderia funcionar aqui. Então, só é uma outra forma de fazer a mesma coisa. Feito isso, o aluno excluído com sucesso. Se não, vai dar uma exceção, vou mostrar lá. Então, excluir aluno é só isso, né? E a data de nascimento tela banco, já viu, né? Já viu como funciona. A renda tela banco também nós já vimos como é que funciona, então não vou, né, vou falar de novo. Buscar aqui, ó, buscar aqui no aluno. Então buscar aluno, pessoal, eu deixei ele bem genérico.
Se a pessoa passar o ID, ele vai buscar pelo ID. Se a pessoa passar o nome, ele vai buscar pelo nome. Se a pessoa não passar nada, ele vai buscar todos. Certo? Então, eu deixei um método bem genérico. Você poderia fazer 3 métodos, mas eu vou deixar um método bem genérico aqui. Ó. Então, ó, aluno nome, nem precisa, tá vendo? Como está cinza aqui, significa que não é dessa forma, ele não usa isso aqui. Então, vou tirar. Não precisa, né? Para que eu vou deixar uma coisa que não precisa? Então, ó, se tiver ID, ó, aluno get by ID. Então, eu vou buscar ele pelo ID, certo? Se tiver nome, eu vou buscar ele pelo nome. Só que aqui eu quero que busca também por parte do nome. Se for que a pessoa esqueceu o nome completo, só lembra do sobrenome ou só lembra no pedaço do nome. Então, eu posso usar isso aqui, ó. Esse aqui é um filtro que eu falei para vocês. Então, aluno, eu poderia ser o get. Olha só, se eu quisesse o nome certinho, eu poderia fazer assim, ó, aluno igual aluno.get e nome igual ao nome que está chegando ali, certo? Isso aqui busca o aluno, só que ele tem que ser exatamente o nome, ou seja, a pessoa não deve errar nenhuma parte do nome, senão ele não vai buscar a pessoa, certo? Mas e não é isso que eu quero que a pessoa possa buscar por parte do nome também. Então aqui, ó, aluno.select, certo? Aí vem o filtro, ó, where, né, que seria a cláusula where lá do nosso SQL. E aí vou pegar aluno.nome, né, porcentagem, que é o like, tá? É como se fosse o like, ou seja, como, né, like, como. Aí, aqui eu estou colocando uma porcentagem, uma string formatada, né, abro aspas e coloco aqui uma porcentagem antes. E aí dentro de chaves eu coloco a variável nome, que é essa que está chegando aqui, e porcentagem no final. Significa o quê? Que ele pode lembrar de parte só do meio do nome. Se eu quisesse que começasse, que ele tivesse certeza do início, então eu tiraria esse daqui. Então ou seja, começaria com esse nome que ele colocou. O restante ele não precisaria lembrar, mas o início ele teria que lembrar. Se eu quiser de qualquer parte do nome, eu vou deixar isso aqui no começo também. Então aqui ele busca qualquer pedacinho do nome que ele lembrar, ele vai trazer aqui para fazer a verificação. Uma coisa útil que a gente poderia fazer era verificar se ele passou um nome de pelo menos, sei lá, pelo menos 5 caracteres ou 3, né? 5 pelo menos, porque assim, se você colocar uma letra lá e mandar pesquisar, ele vai buscar por aquela letra, né? Então, às vezes vem uma consulta muito grande, né? Não sei se eu... Parênteses redundantes. Ah, tá, tem parênteses redundantes, eu vou mandar ele remover aqui, deixa esse, né? Ele está falando que é redundante, vamos deixar. Então é isso, ó. Então, pronto, né? Então esse aqui é o filtro. Se ele não passou, ó, se não tem ID e não tem nome, vai cair aqui no else. Aí vou chamar o aluno select, vou buscar todos os alunos. Pronto, busquei todos os alunos. Certo? Busquei todos os alunos aí, agora então tem uma busca por aluno. Eu busquei por ID, por nome ou todos. E aí deu um exception aqui, se caso der algum problema, né? E agora eu vou mandar montar o aluno. Da mesma forma que nós fizemos a montagem da turma, fazer a montagem de aluno aqui. Então eu estou verificando se o tipo do aluno é aluno, ou seja, se ele trouxe só um aluno do banco. Certo? Então, ó, se algum desses, quando ele busca pelo ID, ele traz um objeto do tipo aluno, certo? Quando ele traz do nome, ele está trazendo um objeto do tipo aluno. Na verdade, aqui, né, só esse daqui que vai trazer o objeto. Esse aqui vai trazer um grupo de objetos, certo? Esse aqui também vai trazer um grupo de objetos. Então, esses dois últimos vão trazer grupos de objetos. Esse primeiro é que vai trazer um aluno só. Porque o ID não pode ser repetido, então ele vai trazer um objeto do tipo aluno do banco para mim. Esses outros vão trazer um conjunto de alunos para mim, certo? Então eu estou verificando, se o tipo for aluno, eu só vou mandar montar o aluno, passando os dados do aluno para o método. Olha só, todos os dados do aluno, tá aí, para o montar aluno, certo? O montar aluno, que é aquele método parecido com o montar turma, que eu acabei de mostrar lá para vocês. Ó. Então aqui, ó, o montar aluno, ó, ele pega o ID, nome, data de nascimento, renda e turma, certo?
eu estou fazendo a conversão aqui, ó, da data de nascimento do banco para a tela agora, né? Fazendo o inverso, fazendo aquela conversão agora, só que fazendo a conversão do banco para a tela. E a renda também do banco para a tela, né? Então, ao contrário, eu fiz para ele ficar no formato de tracinho, agora eu tenho que fazer para ele ficar no formato que a pessoa veja lá na tela, por exemplo, 01/01 de 2000, né? Por exemplo, esse aqui é o formato que ele vai mostrar na tela, né? Assim como o formato do número vai ser 9.999,99, né? Por exemplo. E onde que eu fiz isso? Eu fiz o mesmo, um método parecido com aquele outro, só que agora do banco para a tela, certo? Deus, tô mosquito chato. Então agora do banco para a tela, ó. Então aquele mesmo processo, ó. Data split, ó, str data, né? Ou seja, está recebendo a data aqui. Estou fazendo um split, né? Convertendo a data para um array, só que agora no lugar que ele encontrar tracinho, que ele vai pegar os pedaços, né? Certo? Então a gente sabe lá que o formato é ano, né? É ano, mês, dia, o formato que está no banco, né? Então, ó, data tela vai receber aqui, ó, data array, né? Que é essa variável que eu armazenei, né? O split aqui. No índice 2, então vai ser o dia primeiro, né? Então esse aqui vai ser o dia. O dia lá é por último, aqui vai ser primeiro para mim. Barra, a barrinha, ó, o mês agora, isso aqui pega o mês, barrinha, isso aqui pega o ano, certo? Então retorna essa data da tela para mim, certo? Então ele faz o processo inverso, né? Pega aquele onde tem tracinho, coloca as barrinhas e retorna para mim. A renda também do banco tela, vou mostrar aqui logo que eu vou precisar depois, né? Vocês vão ver lá. Estou usando aqui uma outra classe aqui, né? Uma outra classe própria aqui do Python para a gente fazer isso. Ó, então ele recebe a renda. O formato do banco é aquele que tem ponto para separar as casas decimais. Então ele está vendo aqui, olha só, existe uma classe chamada locale, né, um grupo um grupo de elementos, né? Aqui, ó, import locale. Eu precisei de fazer esse import locale aqui, tá? Então, depois vocês vão ver por que eu estou usando ele ali. Renda, banco tela aqui, né? Então, ó, o locale, set locale. Esse set locale é para definir o local, evidentemente, né? Então, locale LC monetário, esse aqui é uma constante, tá? Constante. Então, esse LC monetário significa que a moeda, né? Como que funciona a forma que ele vai mostrar monetariamente. O locale é o meu local, no caso, né? Então, ele vai pegar, ó, e vai definir que é o PTBR, né? Que é o português brasileiro, ponto TF8, que é o padrão TF8 aqui. Então, isso aqui vai definir a forma que vai ser formatado, digamos assim, a minha tela lá, né? A minha renda ali, a renda que foi informada. Então esse aqui eu preciso fazer isso, tá? Para definir o local. Depois aqui eu vou pegar o renda tela, vai receber, convertendo para string, né? Já estou convertendo para string aqui para retornar como string. Aí eu coloco locale.currency, que é a moeda, né? E aí, ó, renda, que é o valor que está sendo passado. E aí, ó, grouping. Esse grouping aqui, pessoal, é para dizer se ele vai ser agrupado, né? Vai ser agrupado por pontos lá, né? E a vírgulazinha que eu colocar lá, né? Vai ser agrupado por pontos, né? Os milhares. Isso aqui é o symbol none. Se você quiser que coloque aquele R cifrão, aí coloca o símbolo e coloca o símbolo aqui, certo? No caso, acredito que é isso aqui. Pode ser isso aqui. Acredito que possa ser. Eu não testei não. Tá? Mas eu deixei none, tá? Deixa ser. Se você preferir, você pode deixar assim. Então você dá uma pesquisadinha lá também no Currency para você ver, né? No locale, né? No locale você vai ver lá locale.currency, vai ver como é que você vai fazer esse símbolo aqui, beleza?
Então, ó, renda tela retorna, então a tela, né, a renda no formato que você melhor visualizado na tela lá. Beleza. Então, continuando aqui, ó. Então, ó, o renda né, do banco para a tela, a data e a renda aqui, beleza? Aí, ó, pego aqui, mando criar label do ID, do nome, da data de nascimento, da renda, da turma e um botão para atualizar e para excluir, que é o mesmo que eu expliquei lá em cima para a turma lá, certo? Então, esse aqui vão ser labels, esse aqui vão ser dois botões, um para atualizar e para excluir. Eu vou mostrar para vocês, então, onde que tá esses botões aqui rapidão, né? Para vocês não ficarem pensando, onde é que eu vou usar isso? Então, ó, aqui, ó, eu vou pesquisar aqui, ó, esses aqui são os botões, certo? Isso aqui é um label, label, botão e botão, certo? Então, eu estou colocando como se fosse uma tabela aqui, certo? Então, é para isso que eu estou usando, tá, pessoal? Então, aqui, e retorno, né, meu aluno. Ou seja, estou retornando o aluno montado, digamos assim, né? O criar label, vocês já viram, que eu só crio o label com as configurações do label. E o criar botão também faz o mesmo processo. Cria os botõezinhos com as configurações. Nem precisou do ID. Eu vou tirar o ID aqui, que nem precisa, né? E aqui, ó, montar, né? Voltando aqui no montar aluno, no voltar aluno, não, voltando aqui no nosso buscar, ó. Buscar. Beleza. Ó, chama montar aluno, passa os valores, né? Então, se o aluno for aluno, ele vai montar somente um, né? Se for mais de um, ó, se o type é aluno, né? Ou seja, fez a consulta ali, né? Essas consultas que foram feitas. Se retornou um model select, pessoal, então quando eu faço a consulta no banco, ele retorna um grupo, né? Um objeto da classe model select, que na verdade é um conjunto de resultados, um conjunto de resultados do banco. Então, essa classe Model Select que representa esse conjunto de resultados. Então, eu estou verificando se o tipo é Model Select. Se for Model Select, eu vou percorrer esse Model Select. Então, eu vou colocar aqui esse for A em aluno, ou seja, eu vou fazer um loop e vou mandar montar aluno um por um e adicionando nos itens, né? Adicionando, fazendo um append nos meus itens, na minha lista aqui. Então, é o mesmo processo que eu fiz lá na turma, certo? Não cabe muitas explicações, né? Porque eu já expliquei lá. O que mais que eu precisei de criar aqui? No final aqui, pessoal, tem um buscar turmas. Esse buscar turmas eu nem sei se eu usei, né? Eu vou deixar ele aqui, mas nem me lembro, eu acho que foi usado, mas depois a gente pode ver. Isso aqui está buscando todas as turmas do banco para o aluno poder escolher, né? Na hora que ele for, na hora que ele fizer isso aqui, ó, deixa eu mostrar lá. Então, na hora que eu for cadastrar um aluno, vai ter aqui os dados, vai ter uma forma de selecionar, ó, selecionar as turmas que eu tenho no banco cadastradas. Ele vai aparecer aqui, certo? Beleza, vou fechar aqui. Ó, então, eu acredito que eu usei para isso. Nem sei se eu usei mesmo, mas eu pensei em usar para isso, tá? Beleza, então a aluno controladora está pronto, pessoal. Então, ó, o módulo controladora está aí. Não tem muita coisa, né? Assim, é um pouquinho trabalhoso, mas programação tudo é trabalhoso, né? Então, nós fizemos isso aqui. Agora, o próximo passo é mostrar para vocês a tela, né? As telas aqui. Só eu vou deixar para mostrar as telas no outro vídeo, porque já está bem extenso, né? Acredito que já tem um tempão já esse vídeo. Já está com mais de 1 hora esse vídeo. Então, eu vou parar aqui. E aí, essa parte, né, tá pronta, ou seja, do model e do controller, vocês já viram. E agora eu vou mostrar, então, a view, né, a parte de visualização ali, como foi criado essas telas aí. Na verdade, vocês já viram de outra aplicação, mas eu simplifiquei um pouquinho essa parte também, certo? Então, não percam aí a próxima para vocês terminarem de ver a construção desse aplicativo.